emocionante. Ele salvou 2 mulheres Apache, mas 30 homens fizeram uma escolha incompreensível. A lua cheia iluminava com um brilho prateado a pequena comunidade rural de Minas Gerais, quando os gritos cortaram a escuridão como um fio afiado. Joaquim, um jovem de 25 anos, saltou da cama, o coração disparado. A sensação de pavor misturava-se à necessidade de agir. Ele correu, pés descalços tocando a terra fria, e logo se deparou com a cena que transformou sua vida. Uma casa em chamas consumia rapidamente as paredes de madeira. O fogo dançava, como se quisesse engolir tudo ao redor. E lá, em meio ao caos, as 2 mulheres Apache, recém-chegadas ao país, estavam cercadas pelas labaredas. Os olhos delas, cheios de desespero, se encontraram com os de Joaquim, e ele soube que precisava fazer algo. O calor das chamas rivalizava com o fogo que ardia dentro dele. O desejo de salvar aquelas mulheres superou seus medos. "Ajuda! Alguém, por favor!" gritava uma delas, com a voz entrecortada. Joaquim sentiu um nó na garganta. Ele não poderia deixar que aquele incêndio se transformasse em tragédia. Com um golpe de determinação, decidiu que convocaria os homens da comunidade. Era hora de unir forças. Mas, para sua surpresa, ao reunir os vizinhos, encontrou a indiferença naqueles rostos rudes. "Não é da nossa conta", disseram alguns. "Melhor ficarmos à distância", justificaram outros. Joaquim sentiu cada palavra como uma punhalada no coração. A decepção pesava sobre ele. Enquanto eles se afastavam, ele enfrentava o dilema: aceitar a solidão da luta ou agir por conta própria. Ele respirou fundo, a adrenalina pulsando nas veias. A atitude era sua única opção. Com bravura digna de um herói, atravessou o fogo, puxou uma das mulheres pela mão e correu. Havia momento mais importante do que aquele, onde seu ser se tornava uma extensão da coragem humana. O calor queimava sua pele, mas o coração pulsava forte, guiando-o como uma estrela no escuro. Finalmente, ao puxar a segunda mulher para a segurança, Joaquim sentiu um misto de êxtase e frustração. Elas olhavam para ele com gratidão quase reverencial, mas ele sabia que havia uma batalha maior em curso. Era mais que o reconhecimento daquele momento. Era a luta por dignidade em uma sociedade que preferia ignorar as vulnerabilidades dos outros. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias seguintes foram um turbilhão. A comunidade, dividida entre admiradores e críticos, olhava para Joaquim como se ele fosse tanto um herói quanto um traidor. Ele destilava um novo fôlego em seus dias, alimentando a esperança de que juntos poderiam construir um futuro onde a solidariedade fosse mais forte que a ignorância. Mas as sombras de um novo desafio se formavam no horizonte, e ele sabia que a luta por justiça e aceitação não estava nem perto do fim. E a pergunta ecoava em sua mente: até onde ele poderia ir em nome da mudança? A chama da transformação se acendia, e com ela a promessa de um novo começo, não apenas para ele, mas para toda a sua comunidade. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Os dias se arrastavam na pequena comunidade e a tensão estava no ar, como um tambor prestes a explodir. Joaquim sentia que, ao salvar aquelas mulheres, havia aceso uma faísca que poderia se transformar em um incêndio maior. E não se tratava de chamas que consumiam madeira, mas sim de um fogo de revolta e transformação. Ele caminhava pelas ruas, os olhos das pessoas cravados nele, e em seu peito pulsava a certeza de que precisava agir. Em uma tarde quente, enquanto conversava com as mulheres Apache, que se chamavam Naya e Mira, Joaquim percebeu o quanto elas estavam assombradas pelo ocorrido. O olhar delas, antes vibrante, agora estava pesado, como se carregassem o peso de um mundo injusto. Ele se lembrou das vozes que o cercavam, da rejeição, do medo que aqueles homens tinham de se envolver. "Você é um pequeno feito, Joaquim", disse Naya, com seu sotaque cativante. Mas cada pequeno passo é importante. As palavras dela ecoaram em sua mente. E se ele pudesse fazer mais?
O que mais poderia nascer da coragem que manifestou naquela noite? O desejo de criar um espaço seguro para todos, independentemente de suas origens, começava a tomar forma em sua mente. Naquela noite, Joaquim decidiu que era hora de agir. Reuniu o que restava de sua determinação e começou a convidar aqueles vizinhos que haviam se afastado, um a um. Na praça da cidade, organizou uma reunião. As vozes de descontentamento e dúvidas não poderiam impedi-lo de lutar pelo que acreditava. Durante o encontro, nem todos estavam dispostos a ouvir. Alguns homens ainda se agarravam às suas justificativas. Não é problema nosso e não devemos nos envolver. Mas Joaquim ficou firme. Ele não apenas contava a história do seu ato heróico, falava sobre a urgência de reconstruir a confiança, de oferecer um abrigo em tempos de caos. Usou a força de suas palavras como um manto, tentando cobrir as feridas da indiferença. O que somos, se não uma comunidade? Ele exclamou, os olhos brilhando de paixão. Devemos ser a luz na vida uns dos outros. Suas palavras atingiram algumas pessoas. Um murmúrio de apoio começou a se formar, e Joaquim sentiu a semente da esperança germinar. Com o passar das semanas, os primeiros sinais de mudança começaram a surgir. Os mais jovens, inspirados por sua coragem, se uniram a ele. O grupo cresceu. Não eram mais apenas Naya e Mira no centro da conversa. Outros se juntaram, ouvindo histórias, aprendendo sobre cada cultura. A pequena comunidade começou a se tornar um local de acolhimento, onde o medo foi substituído pela aceitação. Mas o passado é um visitante insistente. Em uma manhã nublada, enquanto Joaquim organizava um evento cultural, vislumbres de hostilidade voltaram a emergir. Grupos de homens se reuniram em torno da praça, trocando olhares e murmurando ameaças. O clima mudava rapidamente. Joaquim sentiu a pressão aumentar, como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo. Ele sabia que esse era um momento crítico. O que aconteceria quando a indiferença se transformasse em violência? O que ele poderia fazer para proteger aqueles que agora considerava parte da sua família? As respostas eram escassas, mas a coragem que tinha falado por ele uma vez ainda pulsava em seu peito. Com a tensão no ar, Joaquim se preparou para o que estava por vir. Ele precisava se manter firme, mas seria suficiente? Num instante crítico, ele sentiu que a luta que começou naquela noite nas chamas agora poderia colocar tudo em risco. As mãos trêmulas o levaram a questionar. Ele realmente estava pronto para enfrentar o que viria. O sol ainda estava nascendo quando Joaquim se encontrou novamente na praça. O ar estava pesado e uma névoa fininha envolvia suas pernas. O evento que organizara era uma semente de esperança, mas tudo parecia prestes a ser sufocado pelas vozes de descontentamento que ecoavam como um eco distante, mas ameaçador. As semanas anteriores haviam trazido alguma mudança, mas Joaquim sabia que a resistência ainda estava lá, escondida sob a superfície. Ao olhar para os rostos ansiosos ao seu redor, ele percebeu que o medo e a coragem caminhavam lado a lado. Os jovens estavam dispostos a lutar, mas a sombra dos homens mais velhos parecia querer sufocar essa luz. Devemos mostrar que somos mais fortes juntos, disse Naya, segurando a mão de Mira. Joaquim assentiu, encorajado pelo apoio delas. O que poderia parecer insignificante para os outros, para ele, era um sinal de que havia algo mais em jogo. Era uma batalha pela alma da comunidade. Assim que as vozes e os tambores falavam, a praça estava pulsando como um coração. Pessoas se reuniram, mas não eram todas bem-vindas. Um grupo de homens com expressões fechadas se aproximou, seus olhares paralelos como lâminas. O murmúrio entre eles era de desprezo. Joaquim sentiu um frio na barriga. Era a mesma sensação que tivera ao enfrentar aquela noite fatídica em que salvou Naya e Mira. Saia daqui, Joaquim! Você não é bem-vindo! Isso não é o que nós queremos! Gritou um dos homens, sua voz cortante como o vento frio. A tensão era palpável. Todos na praça sentiam essa presa estranha no peito, como se alguma corrente invisível estivesse tentando prendê-los ao chão. Joaquim, sem saber o que fazer, respirou fundo. Nós somos uma comunidade e a mudança não é fácil. Não devemos deixar o medo nos guiar. Exclamou, sua voz superando o açoite dos gritos. Havia um toque de desespero na sua fala, mas isso também era paixão. Um desejo ardente de transformar aquele momento sombrio em luz. As palavras flutuavam no ar, e ele podia ver as reações ao redor. Alguma coisa piscou na expressão de um dos homens.
talvez uma ponta de compreensão. Mas a maioria ainda se mantinha irredutível, como se construíssem uma parede invisível entre sua visão de mundo e a de Joaquim. Os olhares de Naya e Mira revelavam uma preocupação que não podiam esconder. Era como se elas percebessem que a coragem de Joaquim estava à beira de se transformar em imprudência. Enquanto os ânimos se aqueciam, Joaquim virou-se para olhar a multidão. Ele percebeu que não se tratava apenas de uma briga, era uma luta por identidade e pertencimento. Quem somos nós, se não podemos ajudar uns aos outros? Questionou, sentindo seu coração disparar. Se nós não formos a luz, quem mais será? Essa é a nossa única chance de mudar. Porém, o grupo hostil já se posicionava. Um homem mais velho, centralizado entre os outros, se aproximou. Cuidado, Joaquim! A sua boa vontade pode trazer consequências e a dura realidade pode fazer você se arrepender. Suas palavras foram como um aviso, como um trovão que ecoava pelo ar pesado. Joaquim sentiu um arrepio, mas não havia tempo para hesitar. O que ele iria fazer agora? A luta estava ali, clara como o sol que começava a se elevar. E naquele momento de desespero, uma ideia surgiu em sua mente. E se ele pudesse unir essas vozes de resistência e aceitação num mesmo grito? Mas havia um risco. Talvez ele estivesse chamando a tempestade. A cena se desdobrava e a coragem mingava em meio a ameaças. Ele não podia se dar ao luxo de recuar. Nós precisamos de cada um de vocês, não apenas por nós, mas pelas nossas crianças, pelo futuro. O que viria a seguir? Poderia ele ser o catalisador de mudança ou o estopim da discórdia? O coração de Joaquim pulsava mais rápido e a resposta pairava no ar. O silêncio que seguiu as palavras de Joaquim parecia tão profundo quanto o abismo que se abria diante dele. Os rostos da multidão tornaram-se uma colcha de emoções: esperança, raiva, medo, determinação. Ele sabia que o momento exigia coragem, mas o peso da responsabilidade quase o derrubava. Nós queremos mudança, Joaquim, mas você precisa entender que não vai ser fácil, gritou um outro homem um pouco mais velho e com a voz carregada de cansaço. Estamos cansados de promessas. Joaquim olhou nos olhos daquela pessoa, entrelaçados com as histórias de uma luta que parecia interminável. Era verdade, ele não tinha respostas para tudo, mas a chama que ardia em seu coração não poderia ser apagada tão facilmente. E quem disse que é fácil? Ele respondeu com a voz mais firme, quase desafiando a prostração que cercava aquele espaço. Mudança é um caminho tortuoso, mas se não tentarmos hoje, nossos filhos e netos herdarão o mesmo medo e a mesma dor que nos aprisiona. A multidão se agitou. Os jovens pareciam se inspirar, enquanto o grupo hostil se unia. Algumas vozes se levantaram em apoio, mas muitas outras ainda se calaram, temerosas. A pressão estava se acumulando como nuvens escuras prestes a desabar a qualquer momento. Comunidade é mais do que apenas estar juntos fisicamente, é alimentar uns aos outros, é inspirar, é lutar para que todos tenham voz. Sua voz ecoou, atravessando a distância entre ele e aqueles que duvidavam. Vamos nos unir, não só como um grito de protesto, mas como um ato de amor. Neste instante, Joaquim percebeu que não era apenas ele quem estava falando. No fundo do seu ser, as vozes dos que foram silenciados passavam por ele, pela coragem de Naya e Mira e pela determinação de todos que estavam ali. Um chamado coletivo, uma canção de esperança. Os olhares hostis começaram a se desfocar, alguns rostos se voltando em direção a Joaquim, como se buscassem fuga de suas próprias amarras. Mas o homem mais velho, que ainda se mantinha firme, parecia querer interromper a corrente de mudanças. Você está apenas alimentando ilusões, Joaquim, um sonho que não se realizará. As palavras do homem eram como espinhos, mas ao mesmo tempo traziam à tona a realidade. Joaquim precisava de um plano. Ele precisava de um jeito de mostrar àquela comunidade que a mudança era possível de verdade, que a união não era apenas uma ideia, mas um caminho concreto. Então, vamos fazer um teste. Girando rapidamente em direção à multidão, Joaquim levantou sua voz novamente. Se você acredita que é possível se unir, que você é mais forte do que o medo, junte-se a mim. Aproveitemos este momento. Vamos dar um passo juntos? Todos vamos nos comprometer a mudar algo, um ato de coragem, mesmo que simples.
Um murmúrio percorreu a multidão como uma onda. Algumas pessoas começaram a se mover, se encarando, e por um breve momento, a névoa que antes os envolvia começou a se dissipar. O grupo de homens mais velhos, ainda céticos, notou a transformação, mas suas expressões se tornaram confusas e questionadoras. Pela comunidade, Joaquim, não podemos apenas lutar, temos que amar uns aos outros. Naya finalmente gritou, unindo-se a ele. Mas enquanto Joaquim contemplava o pequeno movimento de esperança que se formava, a atmosfera tornou-se elétrica. Ele não tinha ideia de que forças maiores estavam se mobilizando na escuridão. E ao fundo da praça, mas invisíveis para todos, uma sombra se aproximava, interferindo no que já tinha começado a acontecer. O desfecho do dia se aproximava. O que seria esse novo desafio que esperava por eles? O futuro das intenções de Joaquim estava prestes a se desdobrar em um cenário que poderia tomar um rumo inesperado. O que era essa sombra? Teriam coragem suficiente para enfrentá-la? Joaquim sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber a sombra se aproximando. Era como se a luz ao redor começasse a minguar, dando espaço para tensões não resolvidas e ansiedades reprimidas. Ele não sabia exatamente o que teria de enfrentar, mas uma coisa era clara: a multidão começava a compreender que o ato de coragem que ele havia sugerido não seria apenas sobre palavras, mas sobre uma ação que cada um deles teria que tomar. Agora é a hora! Ele exclamou, firmando os pés no chão. Não se esqueçam! Coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir adiante apesar dele. Os murmúrios se tornaram um pouco mais altos. Jovens, com os olhares ardendo de determinação, começaram a dar passos em direção a Joaquim. As mãos se entrelaçavam, criando uma corrente que simbolizava a força que poderiam encontrar juntos. Era um momento de mudança à vista, mas havia algo mais no ar. Uma vibração sombria que se intensificava. Do fundo da praça, a figura envolta em trevas finalmente se tornou visível. Era um grupo de homens robustos, com rostos endurecidos pela desconfiança. Eles se apropriaram do espaço, ocupando cada canto como se fossem predadores prontos para atacar. No meio deles, um homem mais alto se destacou, com uma expressão de desprezo que descarregava como um raio sobre a multidão. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ele rosnou, um desafio em cada sílaba. Acreditam que podem mudar tudo com essa girada de palavras e atos vazios? Voltem para suas casas e deixem os assuntos sérios para quem realmente sabe como gerenciar isso. O coração de Joaquim disparou. Ele sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Aqueles homens representavam anos de opressão, o medo que havia paralisado sua comunidade. Mas em vez de recuar, ele respirou fundo e lembrou-se de Naya, Mira e das outras vozes que havia escutado ao longo de sua vida. Elas pulsavam dentro dele, como um grito por liberdade. "Saibam que não vamos recuar. Nós somos mais fortes do que vocês pensam", respondeu Joaquim, a voz forte, mas com um tremor de adrenalina. O homem mais alto soltou uma risada sombria, e os outros o imitaram, os ecos de suas gargalhadas reverberando na praça. "Mais fortes? Para vocês, essa é apenas mais uma ilusão. Sou eu quem decide o que acontece aqui." Mas o que Joaquim não sabia era que, no meio da tensão crescente, algo inesperado estava prestes a acontecer. A multidão se manteve firme ao seu lado, olhos brilhando com uma determinação renovada. Naya avançou, tomando a frente, encorajando outros a se juntarem a ela. "Esse é o nosso lar. Aqui estamos juntos. Não queremos mais ser vítimas do medo." Assim como um incêndio se espalha, a coragem de Naya iluminou os rostos ao redor. Aquela corrente inabalável começou a se fortalecer. "Às vezes, precisamos ter mais amor para enfrentar o ódio", disse uma mulher idosa, segurando a mão de sua neta. Sua voz, embora suave, tinha a força de um trovão ao se dirigir à multidão. No entanto, enquanto o clima de união crescia, os homens mais altos avançaram, suas intenções se tornando cada vez mais ameaçadoras. Joaquim percebeu que talvez eles não estivessem apenas ali para intimidar. O que eles queriam realmente? Ele se perguntava se o amor e a força poderiam ser suficientes para silenciar o ódio que se aproximava.
A multidão hesitou, a coragem enfrentando a sombra do grego. O futuro da comunidade e o de Joaquim dependiam de uma escolha. Mas qual seria essa escolha? Será que eles teriam força suficiente para não se deixarem levar pelo medo? O confronto estava prestes a começar, e Joaquim estava prestes a descobrir que a batalha mais importante não era externa, mas dentro de cada um deles. O que estava em jogo era maior do que uma luta física. Era uma luta pela alma daquela comunidade. Joaquim sentia o peso da expectativa pairar no ar, quase como se a praça estivesse segurando a respiração. O homem que liderava o grupo de opressores se aproximava, e Joaquim pôde ver cada linha de desprezo em seu rosto. Ele se perguntava se teria a coragem necessária para manter a frente firme, o olhar fixo nos aliados ao seu lado. Assim não. Naya, com os olhos brilhando de determinação, encarava o homem alto, desafiando-o com uma intensidade que transcendeu o medo. Você acha que pode nos esmagar? Aqui, somos todos iguais, e isso é algo que você jamais poderá mudar. Sua voz ressoou, ecoando nas paredes da praça, como um chamado. Os homens à frente pararam por um momento, confusos diante da força que emanava daquela multidão. Um balanço momentâneo de poder se estabeleceu, e Joaquim percebeu que a coragem começava a ser uma arma mais forte do que qualquer soco ou grito. Vamos! Joaquim gritou, e a multidão, agora unida em um só propósito, começou a avançar. Cada passo era um ato de bravura, cada grito, uma declaração de guerra contra o medo que tinha dominado suas vidas por tempo demais. As mãos se erguiam, os rostos se iluminavam com esperança, e as vozes se uniam em um cântico poderoso. Mas o homem mais alto não recuou. Ele rapidamente arrebanhou seus homens, comando um deles a avançar. O grupo se dividiu em uma linha, como se estivessem se preparando para um combate. A tensão era palpável. Joaquim, mesmo sentindo o coração aos pulos, não deixou que a dúvida o dominasse. Ele se lembrava de cada vez que, em tempos de dor, haviam se reunido, encontrado força um no outro. No medo, crescemos mais fortes. Uma voz feminina surgiu do meio da multidão, e Joaquim percebeu que era a mulher idosa que havia falado antes. Ela segurava a neta, a expressão de orgulho em seu rosto demonstrava que, apesar do perigo, ela se recusava a ceder. Os homens, percebendo a força crescente da multidão, deixaram de rir. A risada sombria que antes ecoava, agora se transformou em murmúrios de desconfiança e descontrole. Joaquim soube que a mudança estava prestes a acontecer. Estamos aqui para lutar por justiça, por todos os que tiveram suas vozes silenciadas. O grito de Joaquim arrebentou como um trovão, e a multidão respondeu com um rugido. Mas, em meio a essa carga elétrica, uma mulher na frente da linha de homens robustos começou a se destacar. Olhos de fogo, cabelos longos e firmes, ela desceu a corrente, uma figura de força em meio àqueles que eram, até então, seus opressores. Espera! A mulher exclamou, fazendo-os hesitar. Essas pessoas têm razão. O que estamos fazendo? O que estamos lutando? O diálogo inesperado fez Joaquim parar. Era uma divisão que ele não esperava. Enquanto a maioria dos homens parecia firme, algo começou a balançar entre eles. Se continuarmos assim, estaremos destruindo tudo o que amamos. Ela continuou. A multidão, respirando fundo, absorveu cada palavra, cada fragmento de esperança. Mas a luta ainda não havia terminado. Um dos homens, aparentando ser o mais agressivo do grupo, começou a avançar furioso. Joaquim percebeu que a verdadeira batalha não era somente contra eles, mas contra as divisões que a dor e o medo haviam criado. À medida que o homem se aproximava furioso, Joaquim soube que a medida de coragem que tinham seria testada de uma forma que ninguém esperava. O destino de todos estava prestes a se definir em um único ato. E a pergunta pairava no ar. Até onde iriam para proteger um ao outro? A tensão aumentava, e Joaquim preparou-se para o que viria a seguir, sabendo que cada um deles enfrentaria sua própria batalha, da mais íntima à mais visível. O que aconteceria agora poderia mudar tudo e deixar marcas profundas, não só fisicamente, mas na alma da comunidade. A tensão era tão intensa que Joaquim podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias, quase como um tambor ensurdecedor em seu peito. O homem agressivo se aproximava, os músculos tensos de tanto pressentir que algo grande estava prestes a acontecer. Ele disparou um olhar de desprezo para a mulher que ousara contrariá-lo, mas no fundo, algo hesitava dentro dele.
Chega de bravatas! O homem gritou, sua voz ecoando como relâmpago na praça. Vocês não são nada, apenas segurem-se e aceitem o destino que lhes foi dado. Ele estava a poucos passos de Joaquim, e a fúria era palpável. Naya, sem recuar, ergueu o queixo e gritou de volta. E se a gente não aceitar, o que você fará então? Sua voz não tinha medo, era como um sopro de fogo, incitando coragem naqueles que assistiam. Aquela pergunta pairava no ar, ecoando nas mentes de muitos que estavam ali. A opressão poderia ganhar o dia, ou a coragem deles poderia fazer história. Os homens ao redor do agressor começaram a trocar olhares, um misto de confiança e dúvida. Uma fissura se formava entre os opressores, como se a força da multidão estivesse infiltrando-se em seus corações. Joaquim queria aproveitar esse momento. Sabia que esse era o instante crucial. Este é o nosso momento, Joaquim bradou, sua voz preenchendo a praça. Se não lutarmos agora, sempre seremos silêncio. Se não mostrarmos que somos mais fortes juntos, sempre estarão acima de nós. Suas palavras eram como flechas, atingindo diretamente aqueles que ainda tinham o coração balançando entre a lealdade e a consciência. O homem agressivo parou, confuso, e por um instante refletiu. Foi quando a mulher de olhos ardentes tomou a iniciativa novamente. A opção de ser verdadeiramente forte não é apenas esmagar os fracos, é ter coragem de ouvir e lutar ao lado deles. O vento soprou mais forte, como se a praça estivesse aplaudindo cada palavra. A multidão começou a se agitar, as vozes se misturando em uma onda de apoio. Joaquim sentiu a energia viajando como um eletrochoque, unindo cada um dos presentes. E em um gesto inesperado, alguns dos homens começaram a hesitar. Um deles, mais próximo do agressor, parou de segui-lo e olhou para sua parceira, que ainda segurava a mão da neta. Talvez tenha algo certo no que estão dizendo. Ele murmurou, como se estivesse finalmente acordando de um pesadelo. Mas a raiva do homem mais agressivo não escolheria recuar tão facilmente. Ele gritou num tom maligno. Traidores! Se vocês não estão dispostos a lutar, então eu lutarei sozinho, farei o que for necessário. E avançou em direção a Naya. Joaquim não pensou duas vezes. Ele se lançou à frente, um impulso primal que misturava desejo de proteger e impulsividade. Ao fazer isso, sentiu a energia da multidão atrás dele, carregando a esperança de tantos. Você não vai machucar ninguém! Joaquim gritou, os olhos fixos no agressor. O momento se tornara uma dança de coragem e temor, onde um simples movimento poderia desencadear o caos. E então aconteceu. O homem levantou a mão, e o golpe que parecia iminente estava prestes a desferir, a ira e o medo se misturando na atmosfera carregada da praça. Mas Joaquim não estava sozinho. Ele sentiu um calor nas costas, e nesse instante, lembranças de sua comunidade, do que eles haviam perdido, os preenchendo de força. A multidão recuou não, mas avançou, formando um mar humano, como um bloco indestrutível. O que poderia ser um mar de destruição se tornava um símbolo de resistência. O coração de Joaquim batia com esperança e um medo profundo, mas a união deles parecia capaz de romper qualquer barreira. E no fundo, ele sabia que as consequências daquele ato poderiam ecoar por gerações. E assim, as perguntas flutuavam no ar. Conseguiriam superar o medo e lutar juntos? Ou a divisão e a dor que habitava seus opressores os consumiria de vez? Estava na hora da verdade. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo, não apenas para eles, mas para todos. O caos que se aproximava interrompeu a praça como um coro de sinos. O golpe do agressor se deteve no ar, suspenso entre a fúria e a hesitação. Joaquim sentiu o peso dos olhares ao seu redor, uma força que era quase palpável. Ele respirou fundo, percebendo que cada coração alinhado ali naquele momento pulsava na mesma frequência, uma sinfonia de coragem e resistência. Vocês vão se unir a nós ou continuar a se esconder atrás do medo? Naya perguntou, sua voz poderosa ressonando no sussurro comum, o solo vibrando sob seus pés. A multidão se agitou, como uma onda crescente que poderia varrer tudo em seu caminho. O homem à frente tornou-se um símbolo do que eram e do que podiam ser. Joaquim, com a adrenalina ardendo em suas veias, podia ver fragmentos de emoção no rosto de seus antigos opressores. Um deles, com a expressão confusa, gritava: "O que estamos fazendo?"
A dúvida na voz dele acendeu uma nova faísca no grupo, como se uma luz tivesse se acendido em corações antes fechados. O agressor, consumido pela raiva, virou-se para seus aliados. Vocês realmente vão escutá-los? Não estão com medo? Eles são fracos. Eles não merecem nosso respeito. Mas já era tarde. A divisão entre eles tinha começado. A chama da resistência acendeu um brilho nos olhos de muitos que estavam ali, até então, em silêncio. Mais fracos são aqueles que se deixam levar pelo ódio. Joaquim gritou, a voz subindo acima do clamor da praça. Ele não sabia se suas palavras faziam sentido, mas sentia que cada sílaba era uma pedra na construção de um novo caminho. 2 homens avançaram, um com o olhar decidido, outro parecendo ainda em conflito. Os pulsos tremiam à medida que eles se aproximavam, e Naya, percebendo a oportunidade, lançou um olhar firme e premente. Juntos somos mais fortes. O que querem deixar como legado? O homem resoluto hesitou, olhando para o amigo ao seu lado. A dúvida estava escrita em seu rosto. Era a primeira vez que questionavam essa antiga dinâmica. O medo e a lealdade costumavam falar mais alto que qualquer voz de esperança, mas agora tudo parecia diferente. A multidão, sentindo a virada, se ergueu em um clamor. Juntos! Ressoou em diversos tons, ecos de esperança. Joaquim viu os pesares que antes oprimiam os rostos ao seu redor se desvanecerem, dando espaço para um novo sentido de pertencimento. Foi nesse instante que o homem agressivo percebeu a fraqueza em sua força. Ele olhou para aqueles que já foram seus seguidores e notou a transformação que ele mesmo não conseguia alcançar. Vocês são apenas uma ilusão, gritou, mas havia um fio de incerteza em sua voz, um prenúncio da queda daquele sistema opressivo que ele costumava agitar. E assim, a praça pulsava como um organismo vivo. Cada grito de juntos se tornava combustível para as almas que antes estavam paralisadas. No entanto, o agressor, dominado pelo desespero, avançou em direção a Joaquim, seu olhar um profundo abismo de fúria. Joaquim mal teve tempo para pensar, e um movimento instintivo e rápido o fez partir em direção ao homem. Mas enquanto avançava, algo mudou na atmosfera. Ele percebeu que estava prestes a enfrentar não apenas um inimigo físico, mas um peso simbólico de opressão e medo que poderia não ser derrotado com um soco. A multidão estava em silêncio agora, todos aguardando, com o coração apertado, o que aconteceria a seguir. Poderiam eles realmente vencer essa batalha e entender que a força estava na união? E Joaquim, naquele momento crucial, apenas podia se perguntar se estava pronto para ser mais do que um lutador, mas um verdadeiro líder. E assim, a luta pela liberdade se tornava uma escolha entre a angústia do passado e o sonho de um futuro diferente. O que aconteceria nesse enfrentamento poderia definir o rumo daquela história para sempre. Joaquim sentiu a adrenalina pulsando, mas também um frio na barriga diante da incerteza. Olhando nos olhos do agressor, percebeu que a verdadeira batalha estava muito além do golpe físico. Ele não lutava apenas contra um homem, mas contra anos de dor e injustiça que se acumulavam nas vozes caladas da praça. A pressão em suas costas aumentou. Todos esperavam por uma mudança, uma ação que os motivasse a se levantarem. Pare! As palavras de Naya cortaram o ar. Ela estava a seu lado, um farol de determinação. Nós não vamos lutar com ódio. Queremos paz. Queremos justiça. Joaquim se virou para ela, notando a faísca em seus olhos. Era isso que eles estavam construindo. Um caminho diferente. Uma nova narrativa. O agressor hesitou, sua fúria se misturando com incertezas. A multidão, unida, formava uma barreira poderosa, uma parede de vozes que refletia amor e esperança. Quando Joaquim olhou para trás, viu rostos familiares, amigos e até mesmo pessoas que ele nunca tinha visto, todos compartilhando do mesmo ritmo. Em um movimento quase unânime, as mãos se ergueram, sinalizando união. A praça era como uma cidade em chamas, onde a luz da coragem poderia finalmente ofuscar as sombras do medo. Nesse momento, Joaquim decidiu que não lutaria com violência. Ele ergueu a voz, que ecoou firme entre os presentes. Se é a nossa força que vocês temem, então vamos mostrá-la com amor, não com ódio. Nossa luta é pela liberdade, é um chamado ao entendimento. Os murmúrios se intensificaram, corações se aqueceram.
As palavras pareciam magnetizar a atmosfera. O homem, antes feroz, parou e começou a questionar suas próprias crenças. A confusão em seu rosto se transformou em um eco de vulnerabilidade. Sem saber o que responder, ele olhou ao redor. As pessoas ao seu lado já não pareciam tão dispostas a seguir cegamente. Joaquim viu uma mulher na multidão, sua mãe. O olhar dela era de esperança, e isso lhe deu ainda mais força. Ele continuou: podemos escolher o que queremos ser, lutar entre irmãos ou caminharmos juntos em direção ao futuro. O tempo parecia se expandir enquanto todos respiravam profundamente, refletindo sobre suas próprias decisões. Mas, de repente, uma voz cortou o clima. Eles estão fracos! Não podemos fraquejar agora, temos que acabar com isso! Um dos aliados do agressor gritou, desafiando a nova energia que se formava. E na mesma linha, outros se agitaram entre os antigos seguidores. A tensão voltava à superfície. Aos poucos, Joaquim percebeu que havia gente disposta a resistir, a lutar pelo que conheciam. O coração dele se apertou. Não havia mais como retroceder. Essa era a linha. Seja o que for que vocês acreditam neste momento, não é o ódio que vai prevalecer. Ele falou com uma intensidade que era como um grito de guerra pela paz. Das sombras da praça, uma mulher se afastou das fileiras do agressor e começou a caminhar em direção a Joaquim. Sua postura era decidida. Joaquim não a reconhecia de imediato, mas sua coragem era contagiante. Em instantes, ela declarou: eu não vou ficar calada. É hora de ouvirmos uns aos outros. Estamos todos cansados de dor. A multidão retribuiu, crescendo com sua força, e Joaquim se perguntou se eles poderiam mesmo se unir em torno dessa mulher, assim como tinham feito por Naya. Podia sentir que grandes mudanças estavam prestes a acontecer. E enquanto a praça vibrava, algo profundo se formava. A expectativa de uma escolha era palpável, mas a sombra do agressor ainda pairava sobre eles. E a luta estava longe de acabar. Joaquim se virou para Naya, respirou fundo e perguntou: que devemos fazer agora? Eles estão prontos para mudar, mas e aqueles que ainda insistem na luta? Naquele instante, tudo parecia depender da resposta dela, e a praça observava, seus batimentos cardíacos juntos, aguardando o próximo movimento, a próxima esperança. A praça estava em convulsão, um campo de batalha, onde esperanças e medos se colidiam. Joaquim olhou nos olhos de Naya, e ao vê-los brilharem intensamente, sabia que era hora de trazer à tona o poder coletivo que se formava. Precisamos mostrar a eles que somos mais fortes juntos, ele exclamou, sua voz ecoando como um tambor no coração da multidão. Naya assentiu, e uma corrente de apoio se espalhou entre as pessoas. Joaquim sentia a energia fervilhar, como se cada grito de solidariedade fosse uma chama, fervendo a determinação de todos. Olhando para o grupo hostil, ele decidiu que não se tratava apenas de enfrentá-los, mas de construir um espaço onde o diálogo e a empatia fossem as ferramentas da verdadeira transformação. Um momento de coragem pode fazer a diferença. Joaquim se voltou para o agressor, que hesitava, uma sombra de incerteza cruzando seu rosto. Venha, vamos mostrar que juntos podemos transformar essa dor em entendimento. O homem encarou Joaquim com ódio e confusão. Enquanto os aliados dele murmuravam, Joaquim compreendeu que essa era a raiz do problema, o medo da perda de controle, da identidade, da tradição. Estamos todos cansados de dor, Naya falou, passos firmes à frente. Mas precisamos construir, não destruir. O que preferem ser? Por muito tempo, o medo foi a nossa única voz. É hora de escolher a coragem de nosso próprio caminho. Aquilo fez ecoar uma onda de reflexão entre os homens. Havia verdade em suas palavras. Alguns começaram a relutar, questionar a lealdade à opressão que haviam aceitado sem pensar. Joaquim soube que, nesse momento, a vulnerabilidade se tornava uma força. Se a força é se unir, então nos uniremos mais juntos, gritou uma mulher da multidão, levantando sua mão, um gesto que foi replicado por vozes se levantando ao seu redor. Era o nascimento de uma nova narrativa, onde a solidariedade e a empatia se tornavam luz, afastando a escuridão do medo. O homem agressivo hesitateava, sua determinação fraquejando. Olhem para nós, disse Joaquim. Juntos somos mais. Não lutamos uns contra os outros. Lutamos pela nossa casa, pela nossa comunidade. Vamos decidir lutar pelo amor, pela conexão e não pela divisão.
Um murmúrio que começou tímido se transformou em um grito ensurdecedor de apoio. A energia na praça se intensificava. Joaquim sentia que aquelas palavras, carregadas com cada batida de seu coração, plantavam sementes de esperança em terrenos antes áridos. Finalmente, o homem agressivo arregalou os olhos. A resistência murchava. O que estamos fazendo? Por que lutamos? Ele murmurou, a dúvida cobrindo seu rosto. Joaquim, percebendo a porta se abrir, não hesitou. Esse é o nosso momento. Vamos escolher a compreensão. Vamos garantir que as futuras gerações não herdem a dor que nos agride. A multidão pulsava, cada pessoa empurrando a barreira entre o que foi e o que poderia ser. O homem, cercado pela incerteza, começou a perceber que o que até então era uma luta pela força, agora se transformava em um apelo por empatia. Os olhares ao redor se encontraram, e Joaquim sentiu que o amor estava prevalecendo sobre o medo. Aconteceram sorrisos. As vozes de aceitação começaram a surgir entre as manchetes originais de hostilidade. Talvez tenhamos nos perdido por tempo demais, murmurou um dos homens que traduziu a dúvida em ação, dando um passo à frente. Eu não quero mais medo, eu quero pertencimento. E assim, a narrativa estava mudando. O agressor percebeu que a força não era imposta. Decidiram dar um passo juntos, e o peso das divisões que antes os mantinha prisioneiros se desfez em frações de segundos. A praça não mais exibia resistência. Ao contrário, os corações pulsavam em uníssono. As distinções entre grupos se desvaneceram, e o que restou foi o elo de humanidade que havia entre eles. Joaquim sentiu um nó na garganta, lágrimas quentes descendo por seu rosto, desprezos e medos em transformação. A luta ainda existiria, mas agora cada um deles marchava junto, unindo-se em um só propósito. Juntos! A multidão exclamou, e Joaquim sorriu, sentindo que a vitória estava não apenas na batalha, mas no caminho trilhado para encontrar esperança na unidade. O eco daquela praça já não era de conflito, mas de celebração, de amor e de um novo futuro onde cada voz contava. E naquele momento, sob a luz da lua, um novo começo se desenhou. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, eu preciso que você faça algo agora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora mesmo. Isso alimenta o algoritmo e faz a gente chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Comente sua reação e suas teorias sobre esse final impactante e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio aqui e agora.